Definiremos política como a interação de uma ou mais consciência. A interação consciente, claro, porque todas as consciências estão interagindo em função da realidade que conecta todo mundo. Mas a interação consciente entre duas pessoas nós denominaremos de política. Nós já vimos lá no vídeo de verdades intersubjetivas que toda e qualquer interação consciente ela é regida por verdades intersubjetivas. Ou seja, para duas consciências ou dois indivíduos se comunicarem entre si, eles necessitam de verdades intersubjetivas incomuns para que essa comunicação seja efetiva. Pois lembrem que todas as verdades de primeira pessoa de um indivíduo é completamente inacessível a um terceiro. Tá? E claro, e vice-versa. Então a comunicação entre duas consciências sempre se dá em função de palpites e adivinhações. Lembrem que a comunicação é um jogo de adivinha. Tá? Eu dou dicas e você tenta adivinhar o que eu estou pensando em função das minhas dicas. Lembrem disso. E toda interação entre consciências, então, é pior ainda. Pois perceba que não só a gente vai ter que agora dividir as verdades intersubjetivas, como a gente vai ter que dividir o que a gente acha que deveremos fazer com o mundo que nos apresenta. E aí nasce todo o problema político, toda disputa política. Pois é o seguinte, nesse mundo político, então, a gente tem interações, mas nas nossas interações agora, elas vão se dar de forma a gente conseguir organizar melhor as nossas ações, para que as nossas ações sejam agora sinérgicas em função das nossas finalidades últimas. Então nós já vimos que nós somos obrigados a entrar num sistema de cooperação para que as nossas ações se unam e façam e tenham uma maior eficiência, né, para atingir as nossas finalidades últimas. Bom, e para acontecer isso, então, a gente vai ter que entrar em consensos políticos. E os consensos políticos são sempre em função das nossas crenças de base. Ou seja, tudo que a gente acha que é meio, todas as nossas decisões são em funções das nossas crenças de base, das nossas crenças de como o mundo funciona e das nossas crenças de quais são as finalidades últimas que nós devemos atingir. Tá? Então isso é que vai nos guiar perante esse mundo, isso que vai nos guiar também a entrar em consensos com outras pessoas em função dessas crenças de base. Perceba que isso está intrincado na natureza humana, tá? E a gente vai ver que a política nada mais é do que o estudo da natureza humana em função do mundo onde a gente vive. Isso é muito complicado, e é muito complicado por quê? Porque ninguém sabe qual é a verdadeira natureza humana. Tá? E como a gente já viu, as nossas crenças são crenças, não são dogmas. Então se a gente tá... A política é a mistura de crenças e dogmas tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então pessoas que possuem dogmas nas coisas, elas vão entrar sempre em disputa e nunca vão concordar uma com a outra. Por quê? Porque as crenças de base dela está julgando o mundo de forma diferente. Tá? E o julgamento que a gente faz por qualquer coisa do mundo é em função das nossas crenças de base. Então nunca se esqueça disso. É importante você perceber que não são o julgamento que faz as suas crenças, é suas crenças que fazem o julgamento. Ou seja, quando a gente vai falar se uma coisa é boa ou má, a gente não está falando se a coisa em si é boa ou má, a gente está falando o seguinte: em função de uma determinada crença, aquilo é considerado como boa ou má. Ou seja, sempre quando um desfecho de uma ação ela está concordando com uma crença ou está dando favorecimento a uma crença de base que a gente fala que aquilo é uma coisa boa. Quando aquele desfecho da ação ou uma determinada ação ela está desfavorecendo alguma crença de base que a gente tem, então a gente fala que isso é ruim. Mas então perceba que não existe o bom ou ruim nesse sentido. Porque é a sua crença de base que vai guiar o que a gente vai chamar de bom ou ruim. Então uma mesma ação, ela pode ser intitulada como boa em função de uma crença e pode ser intitulada como ruim em função de outra crença. E aí é que vai entrar as disputas políticas, tá? Porque qual será a crença de base que a gente vai utilizar para julgar uma determinada ação?
Porque o nosso julgamento, né, para a gente entrar num consenso, a gente vai ter que julgar o mundo. A gente vai ter que julgar o que está certo, o que não está certo, o que é bom, o que não é bom. E a gente, simplesmente por meio desse julgamento, é que a gente vai tentar entrar nesses consensos. Então, se a gente carregar muitos dogmas dentro da gente, a gente sempre vai entrar em discórdia total política. E se a gente não entrar em discórdia total, só existe um jeito da gente não entrar em discórdia total. Se a gente tiver crenças iguais, tá? Mas a gente não vai ter crenças iguais. Como a gente já viu, o mundo é completamente diversificado, tá? Mas precisa ter um local aí de ancoramento. Onde vai ser esse ancoramento na política? Bom, a gente já viu que no nosso mundo, no mundo subjetivo, a gente tem aqueles aspectos conceituais e tem aqueles aspectos de crença, tá? Que a gente nunca pode duvidar. Vejam lá os vídeos iniciais lá sobre conceitos, sobre ética, enfim, que a gente discute isso muito bem. Então a gente tem aquela parte que é o seguinte: da mesma forma que os conceitos, tem aqueles conceitos que são completamente adequados, que são completamente distintos, e desses conceitos a gente nunca pode duvidar. Isso também tem a parte da crença. Nós temos nós temos aquelas crenças que estão a nível de crenças máximas, que estão a nível de fé, e essas crenças máximas a gente também nunca pode duvidar elas, mas nós temos também diversas outras crenças que estão a níveis lá obscuros. Tá? Então, da mesma forma que a gente tem conhecimentos obscuros, a gente também tem crenças obscuras. Da mesma forma que a gente tem conhecimentos claros e distintos e que a gente pode atestar que é a verdade, como assim, como 1 mais 1 igual a 2. Pronto, isso é distinto, isso é completamente verdadeiro, não podemos duvidar disso. Então, nós também não podemos duvidar daquelas crenças máximas que a gente tem. E a gente já viu nos vídeos passados que essa crença máxima dá o conjunto da ética. Então, por exemplo, tudo que é contra a nossa ética está errado. Não tem que ter disputa política por isso. Tá contra a ética, está errado, certo? Está errado. Então a gente tem certeza que está errado. Você pode fazer porque você é livre para fazer o que você quiser. Nós já vimos que nós somos condenados a serem livres, né, no mundo subjetivo. Nós somos condenados a ser escravos no mundo biológico, tá? No mundo físico. Então, no mundo da nossa consciência, a gente é livre para respeitar a regra que quiser, a gente é livre para desrespeitar a ética, enfim. Mas a ética existe um conjunto de ética, tá? Que são as crenças máximas de algumas coisas. Assim como 1 mais 1 é igual a 2. Você pode se enganar, você pode falar para os outros que 1 mais 1 é igual a 3, você pode falar para os outros que existe algum conhecimento que é relativo, mas enfim. Tá? Existe isso que a gente não pode duvidar, então 1 mais 1 vai ser sempre igual a 2, e existe um conjunto de atitudes éticas que são éticas que você não pode quebrar. Tá? Quer dizer, você pode quebrar, mas você sabe que está sendo antiético ao quebrarem elas. Certo? Assim como você sabe que está sendo um retardado mental quando você fala que 1 mais 1 é igual a 3. Tá bom? Bom, então é isso. Mas o grande problema da política é o seguinte: o grande problema da política é quando ela não entra nesses aspectos éticos. Pois quando ele entra nesses aspectos éticos, é fácil decidir. O certo é a gente colocar em função da ética, então acabou. As disputas dentro dos aspectos éticos não existe disputa. Porque todo mundo vai concordar e é justamente aonde a gente vai ancorar. Tudo que a gente conseguir ancorar vai ser em função da ética máxima ou do conhecimento máximo. Lembra? Que é do conhecimento claro e distinto. No entanto, a maior parte dos nossos conhecimentos e a maior parte das nossas crenças estão a níveis de obscuridade. Estão a níveis de que a gente não sabe se é certo ou não, a gente não sabe, é só um palpite, é um modelo, tá bom? Então, aquelas partes do conhecimento que a gente não tem, não é calcado totalmente claro e distintamente, né? Ele é calcado numa obscuridade, a gente também tem as crenças que é calcadas em diversas coisas que a gente não sabe se faz parte da ética ou não, a gente não sabe até que ponto ela atinge a ética ou não. E no nosso ser subjetivo não existe nenhum calcamento deles, então a gente vai, a política em si, ela vai se dar em função dessas crenças. Elas vai dar em função dessas crenças que a gente não sabe se é verdade, se não é simplesmente crença. E não existe alguma coisa, existem infinitos caminhos a serem tomados no mundo. A gente só vai ter que escolher um. Por quê? Porque não tem como a gente escolher todos. A gente é um ser limitado, nós temos que decidir um único caminho. Então, como seres sociais, a gente entra em consenso para
dizer várias leis, né, para entrar em concordância, para as nossas ações entrarem em concordância e a gente ter uma efetividade maior no futuro. Lembra que a gente é obrigado a entrar em concordância, porque se a gente não entrar em concordância vai ser pior para todo mundo. A gente não vai conseguir montar um sistema de cooperação que vai fomentar todo mundo a realizar um nível maior de finalidades últimas. Tá? Então isso nos obriga a sermos seres sociais. E para sermos sociais, então a gente já viu que a gente tem que escolher caminhos. E esses caminhos vão ser em função das nossas crenças. E essas nossas crenças são obscuras. E a gente nunca sabe se está certo ou não. Mas de qualquer forma a gente tem que entrar nesse consenso. Bom, e uma das principais coisas agora aqui da política é o seguinte. Essa parte subjetiva não existe. A gente já está condenado a viver num livre mercado. E eu vou passar esse vídeo inteiro tentando explicar isso para vocês, certo? É muito difícil de perceber isso, então eu vou ser o mais profundo que eu puder, tá? Para explicar essa parte e isso. Mas enfim, a gente vai então começar a entrar na política a partir do próximo vídeo, mas vocês precisam entender essas bases políticas aqui nesse, certo? Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro, percebam que toda ação é individual. Não existe Estado, não existe governo, não existe país, não existe instituições. Não existem. O que existem são pessoas agindo a nível individual que vai criar um coletivo. Então tudo que é político não existe, tá? Porque é coletivo. Tudo que é verdades intersubjetivas coletivas, elas não estão a nível de existência. Elas apenas estão a níveis de concordância. Então, o país, não existe um país chamado Brasil. O que existe é a concordância entre os indivíduos de que existe uma fronteira. Só, mas não existe essa fronteira no mundo físico. Não existe uma linha mágica que delimita os países. Certo? Não existe governo. O governo não existe. O que existe são pessoas individuais agindo em função de uma crença de que exista um governo. Então o governo também é apenas uma linha imaginária. Não existe governo. O governo não pode prender ninguém. O governo não pode construir rodovias. O governo não pode fazer nada. As únicas coisas que têm poder de ação nesse mundo são pessoas, são indivíduos ou animais, né? Mas a gente aqui só está considerando os seres humanos. Então, considerando apenas os seres humanos, as únicas coisas que têm poder de ação conscientes nesse mundo são pessoas. E pessoas agem a nível individual e não a nível coletivo. A gente já viu isso em alguns vídeos passados. Bom, como não existe ação coletiva, lembra, cada consciência ela está presa nela mesma. Eu não tenho acesso à sua consciência e você não tem acesso à minha consciência. Então todas as minhas ações não são em função da minha própria consciência e eu é que decido, não é você. O mundo inteiro pode querer que eu decida alguma coisa, mas quem vai decidir sou eu. Certo? E as nações em conjuntos de tudo é que vai formular. Todo mundo pode até se juntar e me prender, não tem problema nenhum. Todo mundo pode se juntar e me matar, não tem problema nenhum. Mas as minhas ações, eu nunca vou mover um dedo se eu não quiser mover o dedo. Ninguém é capaz de entrar na minha consciência e fazer eu mover um dedo se eu não quiser mover. Certo? É claro que aí vai ter a pressão política que vai entrar aí, é pra, tipo assim, a gente vai começar a pressionar as pessoas a fazer o que a gente quer. Mas essa pressão nunca é direta, nunca. Então toda a política é sempre indireta, certo? Ou seja, a política não existe no mundo físico. E como ela não existe no mundo físico, você não consegue tocar a consciência de ninguém, tá certo? Então se você não consegue tocar a consciência de ninguém, ninguém vai fazer nada de que ele não queira fazer. Ele pode até se render à pressão das pessoas. Então a pessoa vai tentar pressionar ele a fazer uma determinada ação. Mas a pessoa que está sendo pressionada, ela a todo momento tem a escolha de ceder à pressão ou não. Então se ela cede à pressão é porque ela acha que é melhor para ela ceder à pressão. Certo? A gente já viu isso, né? Se alguém colocar uma arma na minha cabeça, ele tá pressionando eu a dar meu dinheiro pra ele. Ele tá pressionando. Mas em momento nenhum eu tenho a escolha de ceder a pressão ou não. Certo? Então entendo, a ação final é sempre individual, não existe ação coletiva. Então não existe ação do governo.
Não existe. Quando você fala que o governo é que fez alguma coisa, não. São pessoas individuais que se vestiram de uma carapuça de governo e que estão fazendo aquilo. Por quê? Porque elas querem fazer aquilo. Tá? Não é porque pode até o meio pode até estar pressionando elas, mas elas cederam à pressão. Tá bom? Então é isso. Então o mundo é esse. Tá? E a política, então, que existe no mundo, no fundo não existe, porque essa política que a gente está dando para o mundo, ela está intrincada, ela está embebida na natureza da escolha humana, está embebida no nosso livre-arbítrio, seja lá qual for ele. E a gente já viu que o livre-arbítrio, ele, apesar de lá no fundo ele ser livre, ele tem algumas coisas, né, em volta que a gente não sabe se ele é realmente livre ou não. Bom, mas, enfim, a política não existe, tá? Então, é muito importante ver isso. É apenas um fantasma que existe nas nossas cabeças, só que ela é essencial, porque sem a política, nossas ações não seriam sinérgicas. Sem a política, a gente não organizaria um sistema de cooperação que a gente tem hoje, que faz todo mundo crescer. Todo mundo tem a vida facilitada por viver em sociedade, como a gente já viu nos vídeos passados. E isso só é possível graças a esse nível de consenso individual. Tá? E esse consenso, então, que é regido pela política, a gente viu que vai ter várias crenças que vão fugir, que serão diferentes umas das outras. E com essas diferentes crenças surgirão diversos conflitos. Bom, mas uma coisa que importa aqui agora, antes da gente entrar nesses conflitos, de que forma a gente deve se portar com esses conflitos, nós devemos verificar que nós já vivemos num livre mercado nas suas bases mais profundas. Porque é o seguinte, lembra que tudo é livre troca? Então você só pode trocar com quem você quiser? E você tem essa liberdade de trocar com quem você quiser? Pois então, todas as suas crenças de bases, elas vão influenciar na sua troca. E, por exemplo, toda a política que existe é em função dessa crença de base. Por exemplo, se eu acredito que eu não devo trocar com pessoas negras, se eu acho que eu não devo comprar, eu não tenho direito de ser assim, olha como isso entra e vai destruir tudo. Tá? Isso vai destruir tudo porque é o seguinte, toda crença minha vai fazer uma barreira política. Por exemplo, se eu acho que eu não deveria trocar com judeus, o fato de eu achar que eu não deveria trocar com judeus já cria uma barreira econômica entre eu e os judeus. Certo? E agora imagina um monte de pessoas entrando nesse consenso. Então se várias pessoas aqui, um grupo de pessoas entram nesse consenso de que nós não deveríamos trocar com judeus, então a gente cria uma barreira econômica entre nós e os judeus. Tá? E isso vale para tudo, por exemplo, isso é o país. Se várias pessoas aqui entram num consenso de que a gente não deve trocar com um país vizinho, ou seja, ou a gente cria empecilhos para trocar com um país vizinho, por exemplo, para fomentar a indústria nacional, o que a gente está fazendo? A gente está criando barreiras econômicas. Então, todas as crenças de bases de um indivíduo, ele é responsável por criar barreiras econômicas para ele. E essas barreiras econômicas faz parte do livre-arbítrio da pessoa, porque faz parte das crenças de base dela. E a gente entra agora no caos, né? No caos entre aspas, porque a gente vai sair do caos quando a gente começar a analisar a política mais a fundo. Mas perceba que toda a vida, então, todo o universo, ele já é um livre mercado. Já é, tipo, qualquer que seja a análise, mesmo que a gente entra num governo, por exemplo, o governo não existe, o que existe são pessoas entrando em concordâncias de que existe um governo. Então são pessoas, a Constituição não existe, o que existe são pessoas entrando em acordo de que aquelas regras devem valer. E aquilo lá então faz parte do livre-arbítrio delas. E elas vão seguir aquilo, mesmo que coloque infinitas barreiras econômicas, essas crenças de base, você está seguindo o livre-arbítrio, porque essas barreiras econômicas faz parte da sua escolha, de livre escolha. Então entendam que a gente já vive num livre-arbítrio, no livre mercado, só que é um mercado que não é livre, porque toda crença coloca barreiras econômicas, coloca barreiras de troca. Então toda a sua crença, toda lei política coloca uma barreira econômica, tá? Então toda lei política cria barreiras econômicas. E aí, toda crença que todo mundo tem vai distorcer aquele livre mercado que a gente viu nos vídeos passados. Então, nos vídeos passados a gente
explicou como que funcionaria um livre mercado utópico. E aquele livre mercado é onde ninguém tem preconceito com ninguém, nenhum país tem preconceito com nenhum outro país, e tudo aquilo lá, então, tipo, ninguém criaria barreiras econômicas. Então, a troca seria mais fundamental, teria ser a nível mais de sobrevivência. Né? Seria realmente uma troca livre, em que todas as pessoas, ninguém estava querendo f*** com a outra pessoa. Entendeu? Só que no momento em que alguma pessoa já quer f*** com outra pessoa, já começa a criar barreira econômica. Porque daí você já começa a falar o seguinte, ó, aquela pessoa não presta, então já não quero mais trocar com ela. Ó, então vamos fazer o nosso país aqui, para o nosso país crescer, a gente vai ter que bloquear o nosso país em função do país vizinho. E nós vamos taxar os produtos do país vizinho. Pronto. Isso já é barreira econômica. Você já está criando. Então, toda crença política, toda lei política, todo consenso político é uma barreira econômica. Por definição, todo consenso político é uma barreira econômica. E aí vai ter gente que é contra isso, então entra contra qualquer consenso político. Então tem gente que é contra qualquer tipo de Estado, tem gente que é contra qualquer tipo de qualquer lei. Então, tipo, não deveria existir lei, mas é claro que ele vai cair no caos também fazendo isso. Mas enfim, e é por isso que vai deixar toda essa análise linda aqui. Porque aqui a gente vai começar a ter que tratar igual gente grande. Por quê? Porque a gente está num terreno aqui onde mudou a sua crença, meu filho, mudou tudo. Mudou tudo. É uma crença de cá e você acha que deveria funcionar assim. E esse daqui, uma crença oposta, ele vai achar que deveria funcionar assado. Mas a gente vai fazer assim ou a gente vai fazer assado? E de qualquer forma, se a gente não fazer nem assim e nem assado, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar distante um do outro. Então eu não vou cooperar com você e você não vai cooperar comigo. Pronto, e aí vai ser ruim para nós dois. Então a gente chegou num local aqui onde todo mundo tem que entrar num consenso. E se não entrar no consenso é pior para todo mundo. Só que entrar no consenso já é fazer uma barreira econômica. Já é. E isso vai muito fundo. As pessoas não percebem isso, tá? Então você pega aí, economistas não percebem isso, tá? Pessoas que têm doutorado em economia não conseguem perceber isso. Elas não conseguem perceber que nós já vivemos no livre mercado. Né, nas bases mais profundas, porque na verdade toda a barreira econômica é em função das nossas crenças, e as nossas crenças fazem parte das nossas escolhas. E em nenhum momento para você analisar um livre mercado, você precisa saber quais são os processos de escolhas das pessoas. Lembra? Porque a gente só vai considerar como se fosse livre-arbítrio, então isso entra no livre-arbítrio. Tá? Então todas essas barreiras econômicas que surgem no meio político, porque aí você já está percebendo que o meio político agora distorce completamente aquele livre mercado, tá? Ou seja, o mercado nunca será livre. O mercado nunca será livre, apesar de a gente sempre viver num livre mercado. Isso é importante você perceber. Isso é importante. Então, quando alguém defende o livre mercado, ele não está percebendo que ele já vive num livre mercado. Então, ele não pode jogar fora a natureza humana. Ele não pode jogar fora as crenças da humanidade. Então, cada pessoa tem crença diferente e essas crenças vão fazer toda a diferença. Toda. Porque no momento em que todo mundo realmente acha que negros são pessoas inferiores, e no momento em que todo mundo acha isso, então eles realmente vão agir em função disso. No momento em que a gente acha que para salvar um país a gente tem que se isolar, o país tem que se isolar do outro mundo e tem que taxar tudo que é exterior, a gente tem que taxar e não pode deixar nada entrar aqui, a gente tem que favorecer a indústria interna. Se você tiver essa crença, é uma crença, tá? É uma crença que vai contra o livre mercado, essa crença, tá bom? Então, isso é uma crença. E se você realmente tiver essa crença, vai distorcer tudo, meu amigo. Vai distorcer tudo. E agora, qual é a verdade? Os negros são uma raça inferiores? Isso? Os judeus são não sei quem, entendeu? Todas as suas crenças, apesar da gente conseguir às vezes tirar algumas crenças falaciosas, como a gente já consegue saber que os negros não são uma raça inferior, a gente já consegue saber disso, tá? Mas enfim, vai ter momentos em que tinha épocas de momento dominado que eles não sabiam e ninguém sabia provar se era ou não era. E aí, como é que você vive em função disso? E isso é o problema da política. Você nunca tem resposta para suas crenças, porque tudo é a nível de crença. Tá? Então hoje a gente já tem dados o suficiente para saber que os negros não são raças inferiores. E o grande problema disso é óbvio que vai entrar no ego. Porque, por exemplo, a gente vai defender as verdades, como eu já disse lá nos vídeos passados, que a gente vai agir principalmente em função do ego. Então isso quer dizer o seguinte, se tem alguma coisa que facilita o meu comodismo, então eu vou acreditar naquilo. Se tem alguma coisa que está tirando o meu comodismo, então eu vou ser contra aquilo. Independente se aquilo é verdade ou não. Eu tenho a propensão de acreditar naquilo.
certo? Então, quando tinha lá um dono de escravo, o dono de escravo, ele era propenso a acreditar que a raça negra era inferior. Por quê? Porque isso vai a favor do comodismo dele. E como ninguém ainda consegue provar contra, então eu vou carregar isso de forma dogmática. E aí entra um problema demais, porque se todo mundo agir assim, vai ser pior para todo mundo. Mas é uma característica, aí a gente vai ter que entrar na natureza humana. A discussão é, qual é a natureza humana? Porque se a gente souber qual é a natureza humana, então a gente sabe falar qual é a melhor política. Certo? Só que isso, eu vou deixar detalhado isso no vídeo que vem, porque esse vídeo já está muito grande e não é o vídeo, esse vídeo aqui era só para botar a base política, tá? Então, eu vou deixar essa discussão para o vídeo que vem. Mas esse vídeo aqui é importantíssimo você perceber isso. É importantíssimo você perceber que as nossas crenças criam as barreiras econômicas. E são as nossas próprias crenças é que vão distorcer todo aquele livre mercado utópico que estava lá. E no fundo a gente já vive naquele livre mercado utópico. Porque mesmo que todo mundo aqui não queira... Por exemplo, se a gente quer botar uma barreira econômica contra o exterior, por exemplo. Eu tenho aqui meu grupinho acha que a gente deveria fazer comércio só entre a gente. Então a gente não tem que fazer comércio com o grupo exterior. Pronto, criamos uma barreira econômica entre nós e o grupo exterior. Perceba que isso é livre mercado. Por quê? Porque eu troco com quem eu quiser. O produto é meu, não é dele. Porque lembre que a único consenso político, a única lei política que é consensual de todo mundo, a gente já viu que é a lei da propriedade privada. Essa é a única lei política consensual entre todo mundo, que é consensual até entre os animais, a gente já viu. Só que até isso ainda vai ter problema, né, na nossa análise. Por quê? A nível local, quando a gente está no meio da selva, então tudo é propriedade privada, certo? Mas a nível global não, a gente já está numa sociedade onde um empresário já pode ser dono da terra inteira. Então isso todo mundo já sabe que isso é errado, que a gente já viu, né? Então, veja lá os vídeos passados de economia que eu já coloquei isso. Então, todo mundo sabe, é consenso de todo mundo que existe a lei da propriedade privada. Mas todo mundo sabe que existe a partir de um determinado ponto, não pode ter mais propriedade privada. Então, ninguém pode ser dono do sol, ninguém pode ser dono de todas as terras, ninguém pode ser dono de todo o oceano, ninguém pode ser dono de todo o mar, ninguém. Então a gente já sabe disso. Tá? Então a gente já tem que se preocupar com isso, porque a gente atingiu um nível social onde existem pessoas que podem ser dono do Sol, existem pessoas que podem ser dono de Marte, pode ser dono da Lua, existem pessoas que podem ter donos de um continente inteiro, e todo mundo sabe que isso não pode, isso não vai contra as leis que estão encriptadas no nosso DNA. Tá? Então lembra, a lei da propriedade privada é local e não global, certo? Mas enfim, a propriedade privada que é local, todo mundo concorda com ela. Todo mundo, certo? Então eu realmente posso criar essa barreira econômica. Porque é minha. Eu troco com quem eu quiser. Mesmo que seja preconceito puro. Por exemplo, eu falo assim, eu não quero vender para negro. Pronto, isso é preconceito puro. Porque hoje a gente já sabe que não tem nada a ver. O negro não é inferior. Pronto. Mas, se você for ver a liberdade última da pessoa que detém aquilo lá, fala assim, o produto não é meu? Eu não posso vender para quem eu quiser? Claro, mas aí vai entrar política. Porque daí a política vai seguir o seguinte, tá, você pode fazer o que você quiser, mas a gente também pode. Então a gente acha que você tá sendo cuzão, você é um cuzão, você tá simplesmente... Se as pessoas começarem a agir igual a você, a gente tá f***. Esse mundo vai ficar mais ainda. Então o que acontece? A minha crença é de que eu tenho que ir contra você. Então como você é cuzão, que não tá fazendo comércio com negro simplesmente por de preconceito, a gente aqui vai se unir e a gente vai criar uma lei política nossa aqui, que a gente vai taxar você. E vai falar o seguinte, e se você continuar fazendo isso, a gente te prende. Aqui a gente começou a entrar num negócio seguinte. Quem tem a força? Quem vai fazer o poder último? É óbvio que agora você vai falar o seguinte, não, mas isso aí quem tem que ver é o Estado. Pronto, agora a gente então vai falar assim, mas quem é o Estado? A gente já viu que o Estado não existe. A gente já viu que o Estado é simplesmente um grupo de pessoas. Porque o Estado não age, o Estado não pensa, o Estado não faz nada. Quem faz isso são pessoas. Então são pessoas que possuem uma determinada crença que vai fazer aquilo. Certo? Então o Estado é simplesmente um conjunto de pessoas, mais nada. Pronto. Então qual é a diferença do Estado para o meu conjunto de pessoas aqui? Eu tenho um grupinho de pessoas que quer uma coisa e você tem aí um outro grupinho que quer outra coisa. E aí? Quem que vai fazer o que quer? Isso é disputa política. E a gente vai discutir agora isso mais pra frente. Mas entendam o tanto que isso é bonito.
tá? E só pra fazer isso, agora eu tenho que colocar assim, para onde a gente deve seguir. Então a gente deve seguir aquele grupinho, a gente deve seguir o Estado, a gente deve seguir o outro grupinho, e aí, quem é que realmente vai ter um poder de mandar sobre o mundo? A gente já viu que a gente está na selva, meu amigo. A gente está na selva. Então a gente vai tentar ser, é óbvio que não, tipo assim, por exemplo, a minha crença de base é de que não existe uma pessoa tão ao ponto de simplesmente falar o seguinte: eu não quero trocar esse meu produto com os negros porque eu odeio negros e tipo só por causa disso. Não, entendeu? Pra mim, o dia que a pessoa realmente entender que não existe diferença nenhuma entre negros e não negros, ele vai parar de ter esse preconceito retardado, certo? Bom, mas, enfim, isso é uma crença minha. Então eu acho que essa crença também é compartilhada por muitos. Ou seja, o que faz muito do nosso preconceito é a ignorância que a gente tem. Tá? É a ignorância, junto, claro, com os dogmas. Né? Com os dogmas que vão entrar o ego aí. Mas a gente vai ter que discutir bastante isso nos próximos vídeos. Mas enfim, o que importa aqui é o seguinte: a gente já vive num livre mercado. E na base mais funda, toda ação é individual. Toda ação é individual. Tá? Mas eu não estou falando contra o Estado. Tá? E o próximo vídeo, então, eu ia falar nesse vídeo, mas já está muito grande esse vídeo. Então, no próximo vídeo, eu vou discutir melhor isso. A gente deve ou não seguir o Estado. Então, até o próximo vídeo.